Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre prototipagem de circuitos eletrônicos, focando aí na confecção de ilhas e trilhas, né, para circuitos impressos, tá? Portanto, teremos aí como objetivos para a aula de hoje falar um pouco aí de ilhas metalizadas para confecção de placas de dupla face, né? Esse conceito, como que funciona, né? As características. Na sequência, demonstração de confecção de circuito com componentes SMD e Through-Hole. Na sequência, análise das características das trilhas e ilhas em PCIs. E por fim, uma exemplificação aí prática, né, de como ficaria a montagem ali, o desenvolvimento prático ali dessas trilhas e ilhas dentro de um protótipo em fenolite, tá certo? Então, falando aí de furo metalizado para placas de dupla face, temos o seguinte conceito. Nas placas de dupla face com furos metalizados, as paredes dos furos recebem uma camada de metalização que consiste na eletrodeposição de cobre nas paredes dos furos, interligando as ilhas da face superior com as da face inferior. No desenho ao lado está a vista de corte de um furo metalizado. Tá? Então aqui nós temos a representação aí de um furo metalizado, parte de cobre ali de cima sendo vinculada à parte de baixo aqui, né? Em castanho, o cobre que forma as ilhas, né? Conforme eu demonstrei aqui, na parte superior e na parte inferior. E a metalização da parede do furo, né? Interligando aí as ilhas, tá? A metalização tá aqui, né? Nós temos o terminal, tá? E temos um pouco de solda, né? Que é colocado também para fazer aí esse procedimento aí de metalização, tá certo? Então nós temos aí esse exemplo que é focado muito para circuitos que são construídos em placas de dupla face. Dupla face significa que eu tenho cobre na parte de cima, fazendo a ligação de circuito, mas eu tenho cobre também na parte de baixo, como se fosse uma continuidade do circuito que está na face superior, tá? Então, parte do circuito na face superior e parte do circuito na parte inferior da placa. Por isso que nós temos aqui essa característica aí de furo metalizado. Legal, falando da montagem de SMD e de componentes Through-Hole, né? Temos o seguinte desenho aqui, tá? Então temos esse desenho aqui, temos o componente aqui que foi chamado de convencional, um resistor, por exemplo, né? Que tem a solda aqui, tem a ilha própria dele, né? Conforme já vimos, a pista, né? E a pastilha aqui, que é onde é soldado o SMD. Legal. Então, para esse desenho aqui, temos o seguinte. Esse outro desenho esquematiza como é feita a montagem de componentes convencionais e SMD. Os convencionais são os THs, tá? Os primeiros também chamados, né, de Through-Hole, como eu já disse, por serem instalados com os seus terminais inseridos em furos de montagem. Os SMDs, né, Surface Mounted Devices, ou dispositivos para montagem de superfície, são soldados a ilhas cegas, sem furos, né, que também são conhecidas aqui como pastilhas, né, que é esse tipo de ilha mais quadradinha aqui, tá? Em placas montadas automaticamente, os SMDs são colocados no lugar antes de receberem a solda. Então a gente chega com o SMD, depois a gente chega com a solda, tá? É a forma que é confeccionado aí o circuito utilizando os Surface Mounted Devices, né, os queridos aí
SMDs, né? São componentes muito pequenos, tá, turma? Componentes aí do tamanho de grão de arroz, é até difícil de trabalhar com ele. Bem, um resistor aqui de 1/8 de watt, ele fica gigantesco perto de um SMD, né? Então vocês podem ter noção. E placas de PC, placas de smartphone, tablets, é cheio desses carinhas aqui. Por quê? Porque normalmente queremos trabalhar com muitos componentes, só que precisamos trabalhar em pouco espaço. Então o SMD possibilita esse tipo aí de desenvolvimento, né? Legal, agora falando do tamanho aí das trilhas e ilhas para circuitos impressos, daí é algo importante, né, de se saber, porque temos placas que trabalham com 1 mA e placas que trabalham com 1 A, né, uma diferença aí de 1000 vezes. Então a questão das trilhas e ilhas se tornam muito importantes, né, tendo isso em vista. Então vamos lá. Em um bom layout, as trilhas devem ser homogêneas, todas da mesma espessura, tá? Então não devo criar ali uma trilha mais fininha e uma trilha mais larga, mais espessa. Isso daí não é bom para confecção de placa de circuito impresso. Embora possam haver casos em que trilhas condutoras de corrente mais elevada precisem ser mais espessas, não devemos variar demais as espessuras quando não houver necessidade. Então, se há uma necessidade por uma questão de carga, né, de corrente elétrica, você tenta dimensionar ali todas as trilhas para aquele tamanho, né? Se não for possível ali pelo dimensional da placa, faz uma ali um pouquinho maior, mas não vai tornar ali o desenvolvimento de todas as trilhas algo muito heterogêneo, né? Como foi dito aqui, né? Então, ao contrário, né, de homogêneo é heterogêneo. Então nós temos que ter esse tipo aí de cuidado na hora de produzir esse tipo aí de protótipo. Ao lado, né, nós temos aqui a figura, é mostrado um exemplo de layout inadequado, onde mistura-se trilhas de várias espessuras em uma mesma seção de circuito, resultando em um mau aspecto estético final. Tá? Então aqui, olha, tem uma trilha muito grande aqui, né? E outra muito fininha. Né? Tem essa ilha aqui, ela fica, puxa, aqui tá chegando muita corrente, aqui tem que sair essa quantidade de corrente, dependendo, ou passo pelo componente, né? Mas aqui é uma conexão, então passa a corrente aqui no circuitinho, né? Então o que acontece? Não faz sentido se a corrente que vem por aqui nessa trilha mais grossa tem que passar por essa daqui, puxa, então tem coisa esquisita, tem coisa que não tá batendo aqui, né? Fora que fica muito feio esteticamente, como foi dito aqui, né? Aqui temos uma trilha que começa fina, depois ela fica espessa e termina fina. E essa daqui muito espessa, né? Algo fora da realidade se compararmos com essa trilha aqui que faz parte do mesmo circuito. Então, é um exemplo do que não deve ser feito, né? Trilhas, elas devem ser do mesmo tamanho, bem como aí a caracterização também das ilhas, tá certo? Temos aí algumas vantagens, né, relacionadas ao dimensional das trilhas. As vantagens de usar todas as trilhas da mesma espessura são uma melhor estética e inspeção visual facilitada em termos gerais, né? As ilhas, elas devem ter tamanho compatível, né, com os furos e as trilhas, tá? Então não adianta eu ter ilhas gigantescas para trilhas minúsculas. Da mesma forma, não adianta eu ter trilhas minúsculas para ilhas gigantescas. Não faz muito sentido isso, tá? E aqui temos as principais vantagens, que é a estética do circuito na placa. Temos aí a melhora da qualidade da solda também, né? A solda fica com uma qualidade melhor. Se eu tenho, por exemplo, na ilha mais cobre, eu vou ter um contato maior entre ilha e componente. Se eu tiver muito pouco cobre, né? Pouquíssimo cobre ali na ilha,
eu vou ter um contato muito frágil entre a ilha da placa e o terminal do componente. E por fim, dificulta a ruptura da trilha junto à ilha, né? Então, se eu tenho ilhas e trilhas maiores, né, porém do mesmo tamanho, né, maiores assim, trilha mais espessa, ilha também, mais ou menos ali com a mesma proporção, significa que nós temos ali uma possibilidade de ruptura muito menor, já que a ligação ali do circuito está sendo feita de forma homogênea, tá? Com boa simetria. Legal. Demonstração aqui das características das ilhas agora, né? Que é algo importante também de ressaltar. Na figura a seguir, aqui está a figura, todos os furos são do mesmo diâmetro, tá? Como assim? Olha o tamanho disso daqui? Não, o furo, né? A parte interna aqui é para ser do mesmo diâmetro, tá certo? Em A, né, que é esse caso aqui, uma ilha é pequena demais para o furo, tá? Então, o que é ilha? É o cobre que está ao redor do furo. Tem pouquíssimo cobre ao redor desse furo, né? Pouquíssimo. A trilha está gigantesca, mas a ilha está minúscula, tá? Então, tá aqui um sistema muito heterogêneo, não está legal, tá? Ó, a ilha fica frágil, podendo romper-se durante operações de soldagem, retirada e reinserção de terminal, tá? A trilha é quase da mesma largura da ilha, né? O que causa escorrimento da solda, né? Então a solda tende a vir aqui para a trilha. Em B, né, que é esse caso aqui, é um caso que parece ser meio esquisito também, né? Uma ilha grande demais para o furo, né? Então, puxa, tem um furinho aqui, mas olha o tamanho dessa ilha, tá enorme, né? Associada a uma trilha muito fina, então essa trilhinha aqui minúscula, né? Finérrima, não suporta corrente praticamente, né? Será preciso usar mais calor durante a soldagem, o que aumenta o risco de dano ao componente. Se for um semicondutor, por exemplo, como eu já comentei, ele tem ali um limite de temperatura, né? Então, eu tenho que usar mais calor, né? Mais caloria. Por quê? Porque eu tenho uma área maior, tá? Para aquecer. Então, se eu tenho um terminal aqui que ele é de um semicondutor mais sensível, isso pode danificar o componente. Calor e esforços mecânicos podem romper a trilha junto à ilha, porque ela é muito fininha. E o item C, né, que é a ilha e a trilha estão em proporções adequadas, né? Então, olha, essa largura aqui de ilha, né, tem uma largura aqui meio proporcional aqui em relação à trilha, né? Então, puxa, tá legal, né? A ilha não está demais com relação à trilha e a trilha também não está demais com relação à ilha. Elas estão proporcionais aí, o que é saudável aí para confecção de protótipos eletrônicos. E aqui nesse slide eu demonstro, né, diversos tipos aí de trilhas e ilhas para placas de circuito impresso em fenolite, tá? Não necessariamente tem que ser em fenolite, mas aqui está em fenolite, né? Então perceba, olha, tem aqui as ilhas e as trilhas, ó, tudo, ó, bem parecida com o caso C, né, ó. Então nós temos aqui a espessura dessa ilha, tá proporcional aqui à espessura desta trilha, né? Ela faz a volta aqui, né? Tem um circuito aqui associado. Temos esse outro tipo também, né? Que normalmente deixa aqui parte de cobre maior, que em geral é utilizado como uma referência, né, negativa, ou terra do circuito. Mas temos da mesma forma aqui, ó, as ilhas e as trilhas proporcionais, né, nada muito fora da realidade. E esse outro tipo aqui de layout, né, com várias ilhas aqui, essas ilhas aqui sem trilhas a princípio,
e ilhas com trilhas específicas para inserção de CIs, né? CIs são componentes que apresentam vários terminais, né? Normalmente ali 6, 8 terminais do lado esquerdo e também de 6 a 8 terminais do lado direito, que eu tenho de um lado e acabo tendo do outro, tá? Então esses são exemplos aí que eu trouxe, né, para exemplificação na aula de hoje. Espero que tenha ficado claro aí os conceitos, né, as características das ilhas e das trilhas, questão de proporção entre tamanho de trilha e tamanho de ilha, e também a relação aí dos furos metálicos, né, ou quando a gente vai montar um circuito, uma placa dupla face, né, a gente tem que transferir o que está na face superior para a face inferior através dos furos metalizados. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Qualquer dúvida, mandar ali via Microsoft Teams. E é isso aí. Grato a todos, bons estudos, até!